Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo a Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar, só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos, é uma leitura que precisa, sem dúvida nenhuma, ser gravada no coração das pessoas que amam a Deus. As pessoas que querem seguir Jesus Cristo, as pessoas que assumem o seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. São Paulo está mostrando para nós, nesta leitura, que a pessoa que adere à missão de Jesus Cristo é uma pessoa amada pelo próprio Cristo. É uma pessoa que está sendo guardada fielmente por Jesus na vida eterna. O Evangelho, o que nós vimos? Nós vimos Jesus no templo, como era de costume, ele ir ao templo, pegar o livro da lei e fazer a leitura e depois anunciar, explicar a leitura. Mas uma coisa que nós temos que observar bem no Evangelho de hoje é que a pior coisa no coração de um ser humano é a inveja. A inveja mata, a inveja destrói, a inveja faz com que as pessoas ficam amargas por causa da inveja. Esse trecho do Evangelho, nós vimos esse grupo de mestres da lei com inveja de Jesus. Por quê? Porque eles eram os mestres da lei. Eles é que ensinavam o povão a lei de Deus. Só que eles não podiam fazer o que Jesus fazia. Curar os doentes, curar os leprosos, levantar os que estavam acamados, fazer os cegos enxergarem. Tudo isso Jesus fazia nas vistas deles e eles não davam conta, eles não tinham poder, porque eles não tinham a graça de Deus no coração. Eles faziam as coisas para serem vistos pelos homens, não para agradar Deus na sua infinita misericórdia. Por isso eles tinham muita inveja de Jesus e começavam até a caluniar Jesus, como nós vimos aqui agora. Olha, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, está colocando Jesus superior até aos demônios para praticar aquela ação, aquela
expulsão dos demônios das pessoas. Aí Jesus começa a explicá-lo. Como pode, se um reino se divide entre si, sobreviver? Não tem jeito, uns vai para um lado, outros vai para o lado, uns brigam para aqui, outros brigam para ali, e nunca chegam a um consenso, então o reino se divide, se acaba, morre. Aí Jesus fala, como pode os demônios se dividirem? Uns vai para um lado, outros vai para o outro, como vocês estão falando aí agora. E aí Jesus pega e fala, um homem forte não vai ser a sua casa arrombada, porque ele é forte. Só depois que alguém entre e amarra aquele homem, é que vão conseguir saquear a sua casa. Mas se não amarrar o homem, não vai saquear nada, não vai ter sucesso. E aí Jesus chama as pessoas para junto dele e fala, olha, todos os pecados cometidos por uma pessoa, se há arrependimento, há perdão. Deus perdoa. Mas tem um pecado que Deus jamais perdoa. Isso o próprio Jesus Cristo falou agora, nesse trecho do Evangelho. É o pecado contra o Espírito Santo. Porque eles estavam falando que Jesus estava expulsando os demônios pelo Espírito dos demônios. Quer dizer, estava incluindo o Espírito entre os demônios. Por isso nós vamos pedir a Jesus Cristo que nós tenhamos sabedoria para entender o Evangelho, para assumir o compromisso de viver as palavras do Evangelho e ter a esperança da ressurreição e a vida eterna. E na graça do Espírito Santo. Uma coisa mais bonita que eu acho na Bíblia Sagrada é quando Jesus reúne os seus discípulos e fala para eles, olha, eu vou embora, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença viva do próprio Cristo no meio de nós. E ele manda o Espírito Santo e o Espírito Santo manifesta a sua presença lá em Jerusalém, para os discípulos e para Nossa Senhora. E o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, está presente no meio de nós, presente na igreja, presente na família, presente na comunidade de fé. Por isso vamos pedir a Jesus Cristo que nós tenhamos entendido o seu recado e vamos honrar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar até Jesus para a vida e vida eterna. Então que Jesus nos ajude, nos abençoe hoje e sempre. Amém.